told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e não conhece a gente, nós somos uma família que estamos aí numa aventura, mudando de cidade, né? Recomeçando nossa vida em outro lugar. Aqui nesse canal você vai encontrar muitas coisas com relação à evolução e crescimento pessoal, né? E principalmente recomeços. Então, se você gosta de conteúdo assim, já te convido a se inscrever. Tô aqui deixando a Lili na escola agora, né? A Liv já tá na hora dela entrar. Saímos bem em cima da hora, falta... Não, acabou de bater o sinal. Provavelmente, no ano que vem, ele vai conseguir a vaguinha, né? Pelo menos a gente espera que consiga. Porque aqui é o seguinte. Aqui pra você conseguir uma vaga de escola, você tem que fazer um cadastro e esperar o ano virar, né? O cadastro tá aberto agora, abriu semana passada. Aí a gente faz o cadastro por um link, aí tem que esperar para ver se vai conseguir a vaga pro ano que vem. Porque são poucas escolas aqui. E aqui as crianças só conseguem vaga a partir de 2 anos de idade. O Luca estava até acostumado a estudar lá no Espírito Santo, porque lá ele conseguiu a vaga dele quando ele tinha 8 meses. E aí ele sempre estudou, né? Aí depois de um tempo ele começou a estudar meio período. Ele ficava meio período na escola e ficava meio período com a avó dele. Então o Lucas já estava acostumado, né? Eu trabalhava o dia todo, o pai dele também. Aí a gente tinha uma vida totalmente diferente. Mas aqui, gente, eu tenho muito interesse em colocar o Lucas meio período. Não porque é extremamente necessário, não é assim. Eu poderia ficar com ele meio período. Só que o Lucas, gente, ele é muito agitado, como toda criança, todo menino, né, da idade dele, principalmente. São crianças o quê? Que precisam gastar energia. Então eu vejo que ele sente muita falta. Igual quando eu trago a irmã dele pra escola, ele falta pouco sair correndo atrás e entrar pra dentro da escola com ela. Ele tá sentindo muita saudade, sabe? Direto ele fala, tia, querendo ver a tia da escola, né? E eu sinto assim que falta isso, sabe? Pra ele também. E pra mim também, né, gente? Porque você tomar conta de 4 canais no YouTube, você tem que criar conteúdo pro Instagram todo dia, não pode deixar o Instagram sem conteúdo também. Pra você que pensa em viver de rede social, gente, tem que produzir todo dia. E isso leva um tempo, né? Gravar um vídeo, ainda mais assim que eu gravo também os vlogs, então tudo isso leva tempo, gravar, editar. E às vezes me falta um tempo sozinha pra mim poder gravar, pra eu poder ser criativa, pra eu poder ter aquele meu momento de silêncio, pra eu poder produzir, sabe? Eu sinto que eu tô meio agoniada, tentando dar conta de muita coisa e com 2 crianças pra cuidar e mais a casa, então assim, às vezes eu fico muito sobrecarregada. Então assim, não justificando, porque o Luca... que eu quero que ele vá para a escola, mas eu vou tentar a vaga, né, gente? Não é certo também se eu vou conseguir, porque justamente aqui funciona dessa forma. Eu não sei se ele vai conseguir a vaga, sabe? Mas torceremos aí, vamos torcer pra gente conseguir sim, porque meio período vai me ajudar muito o ano que vem. E se eu conseguir esse meio período na parte da tarde, vai ser melhor ainda. Aí eu vou conciliar, né? Vou poder descer de casa com a Liv e com o Luca, deixar os 2 na escola e voltar sozinha para casa para poder ter o meu tempo, né, de fazer os meus conteúdos, de gravar, né, de produzir para os outros canais também, que são os outros canais. Eu preciso realmente de silêncio, de tempo para poder fazer um roteiro, de tempo para poder gravar em silêncio, não ser interrompida, né? Então, assim, exige muito mais. Mas os vlogs é mais normal mesmo. Mas mesmo assim é muito difícil gravar, gente. Tem hora que eu tô gravando, o Luca toda hora interrompendo. Então assim, se eu tiver esse tempinho de meio período, vai ser muito bom. Mas muito bom mesmo. E bom pra ele também, né? Que vai interagir com outras crianças. Mas enfim, gente. Aí eu vou passar ali agora. É bem pertinho da escola da Lívia. Eu deixei a Lívia ali. E agora já tô indo lá, ó. Bem pertinho aqui, vai dar uns 800 metros mais ou menos, já tô chegando ali. E vou perguntar, né, como é que faz o cadastro e tal. Falaram que é um link, então só vou lá me informar. No cadastro não é na escola, né? E as 2 escolas ficam bem pertinho da minha casa. Apesar que não dá pra ir a pé, mas dá pra ir de carro e é perto. Então, se eu conseguir essa vaga, vai ser uma benção, né? Então, eu vou dar uma passadinha ali, depois eu volto mais e aí conto pra vocês ali como é que foi, tá bom? Tchau, tchau. Vamos mais. Tá. Eu subi aí? Acabamos de chegar aqui. O Luca vai dar um chiadinha, né, Lupa, né? Subir, amor? Vai lá, meu amor. Ele tava doido pra descer aqui embaixo, não tinha descido ainda.
Vem. Vem, chiava, mamãe. Vem, ó. Vem. Gostoso, solzinho, quentinho. Tá bem melhor aqui do que lá em casa. Tá melhor aqui, não tá? Tadinho, vou deixar ele brincar um pouquinho aqui. Gente, vocês acreditam que ele queria ficar lá na escola? O pessoal falou que eu podia sentar lá dentro, né? Esperando enquanto o rapaz lá da recepção chegava, né? Da secretaria. Aí eu falei, ah, tá bom, vou sentar lá dentro então. Aí deu pra gente ver a escolinha, as crianças cantando. Aí depois as crianças indo pra sala e ele querendo entrar junto. Tadinho. Ai, meu Deus, ele sente muita falta, sabe? De brincar, de interagir assim, com outras crianças. Aí eu peguei lá o panfleto. O rapaz falou pra mim o seguinte, olha só, não tem vaga. Vaga não tem jeito. Aí eles estão contando o quê? Com desistência pro ano que vem, que eu acho bem difícil. Ou então que abra mais vagas, né? Ele falou pra mim o seguinte, que é pra eu fazer o cadastramento. E aí ano que vem, se surgir vaga, eles vão comunicar, né? Vai ter uma data específica, eu acho que vai ter o resultado. Deixa eu ver se fala aqui. Agora, aguardar a divulgação do resultado, aí deu um linkzinho aqui que eu vou acessar depois para fazer o cadastramento. Inclusive eu tenho que ver se o da Lívia eu tenho que fazer também por aqui ou se já fica lá na escola, porque o dela foi transferência, né? E o dele, gente, não adianta ter transferência, não tem como, porque não tem vaga. Ele falou que nem para transferência tem vaga também não. Aí o que eu posso fazer? É fazer a inscrição mesmo e tentar ver se eu consigo, né? Alguma opção para ele a partir do ano que vem, porque aqui é só a partir dos 2 aninhos, tem escola que é só a partir de 3, então tem muito pouquinha vaga aqui, né? Tem poucas vagas. Lá na minha cidade também era pouca vaga. Eu lembro que foi difícil conseguir a vaga dele, né? O prefeito teve que fazer mais escolinha porque não estava dando conta de tanta criança para pouca escola. Então vamos ver como é que vai ser, né? Se a gente dá sorte pro ano que vem e quem sabe, né? Se a gente conseguir. Porque o bom da escolinha pública, gente, é igual eu falei pra vocês, né? Porque aqui, uma mensalidade de escola particular, aqui pertinho de casa tem. Na rua de baixo aqui tem. Escolinhas ótimas particulares. Só que você pagar R$1.000 e poucos em meio período, gente, é muito puxado, né? E eu não teria coragem de colocar ele integral também, não. Acho que não tem necessidade. Mas assim, pelo menos um meio período. Mas eu achei bem salgadinho, sabe? 1.200, meio período. Eu achei bem puxado. Mas vamos ver o que vai dar, né? Se a gente conseguir, eu conto pra vocês depois. Mas enquanto não consegue, tudo bem. Vou cuidando dele em casa mesmo. Como sempre foi, né? A gente sempre dá um jeito pra tudo. E graças a Deus, né? Se o meu trabalho em casa der certo, se Deus quiser, vai dar. E eu vou ter bastante tempo, sabe? Daqui a um tempo. Então, eu só preciso conciliar mesmo o tempo que eu tenho para cuidar dele, o tempo que eu tenho para cuidar da casa, o tempo que eu tenho para gravar, tentar conciliar, né? Tentar gerenciar isso tudo aí, porque não é fácil, realmente não é. Conciliar tantas coisas assim. Mais devagarzinho. Lucas! Sentadinho, em pé não pode. Querendo chiar em pé. E aí, devagarzinho, a gente vai realinhando, né? As coisas. Aí agora eu preciso gravar vídeo para os outros canais, então vou deixar ele brincar aqui um pouquinho, vou subir, vou colocar ele para dormir e aí sim começar a gravar os vídeos que eu preciso, né? Para os outros canais também. Então, o que eu vou fazendo por aqui, eu vou gravando para vocês no vlog. Bora lá. Gente, acabei de gravar os vídeos ali, não consegui gravar muitos, consegui gravar 2 vídeos e 1 shorts, mas tá bom, né? Pelo menos os canais não vão ficar sem vídeo. E tô com bastante fome. Gente, acabei caindo em tentação de resistindo, ó, e fiz churros, gente. Olha que delícia. Não, ficou bem sequinho. Delícia. Fritei com fogo bem alto, sabe? Ele tava congelado. Graças a Deus não encharcou. Aí vou tomar aqui um café. Gravei o vídeo lá pro outro canal, gente. Os vídeos, né? O Luca ainda não acordou, então vou aproveitar esse tempinho ali. Vou tomar meu café mais tranquila, né? E editar os vídeos já pra colocar nos canais, né? E bora usar o tempo que a gente tem aqui pra ser produtiva. Não, muito bom, tá? Valeu a pena. Eu acho que foi R$12 o pacote de churros. Delícia. Gente,
Muitas pessoas vêm me perguntando nesses últimos tempos como eu criei esse canal aqui, também outros canais. O pessoal vem me argumentando e também lá no direct do Instagram perguntando o que aconteceu, por que de eu ter perdido o meu canal no YouTube. Mas eu quero fazer um resumo para vocês de tudo que aconteceu antes de eu perder o meu canal no YouTube. Para quem não sabe, no início de 2024, em abril, eu perdi o meu canal definitivamente. Mas em janeiro, gente, ele foi hackeado. Eu já vinha pelejando com o canal há muito tempo, inclusive já vinha reclamando várias vezes com o YouTube, com o gerente de parcerias que eu tinha e também falando também no canal, compartilhei com algumas pessoas que o meu conteúdo antigamente, gente, ele era um conteúdo totalmente comum. Ele era considerado como um conteúdo familiar, um conteúdo tranquilo, porque era um conteúdo de unhas, né? De cutilagem, esmaltação, dica para manicures e principalmente aqueles vídeos de transformação de unhas dos pés que faziam o maior sucesso. Cheguei a mais de 100 milhões de visualizações e mais de 550 mil inscritos nesse antigo canal. Era minha fonte de renda, era a fonte de renda da minha família. Quando eu perdi um canal foi um baque muito grande para mim. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas assim, o que antecedeu essa perca? Por que eu perdi esse canal? Leidiane, você falou que vendeu. Sim, eu também vendi o canal, mas eu vou falar para vocês o que levou o meu canal a perder o alcance totalmente. Gente, eu recebia várias vezes, toda vez que eu postava um vídeo. No passado não era assim, mas no início de 2023 para frente, o YouTube começou a barrar o meu conteúdo. Sempre removiam alguns vídeos porque estava usando um alicate diferente, uma espátula diferente, né, para fazer o procedimento, porque é um procedimento comum que a gente utilizava, mas o YouTube começou a enxergar isso de uma forma diferente do que ele enxergava no passado. As diretrizes começavam a mudar. Então meus vídeos começaram a ser desmonetizados. O que me rendia antes, eu não me rendia mais. Então, toda vez que eu postava um vídeo novo, eu mandava ele para análise e o YouTube reprovava o conteúdo, falava que ele não era para todos os anunciantes e colocava aquele cifrão amarelo no meu vídeo de monetização limitada. E uma pessoa que tinha um salário aí de 15 mil por mês, 14 mil por mês, começou a ter um salário, gente, de 2 mil, 1.900. Meu salário caiu muito, até que eu comecei a ganhar menos de $100 por mês. Chegou um mês que eu não consegui sacar o dinheiro porque não tinha completado os $100. Olha só para vocês verem, uma pessoa que já tinha um hábito de ganhar acima de 10 mil todos os meses, começar a ganhar tão pouco assim. E olha que eu me dedicava muito ao canal, gente. Todo dia eu gravava vídeo, postava vídeo de segunda a sexta, certinho. E sempre foi muito bom, o YouTube recomendava sempre e de repente comecei a ter o alcance perdido, porque o YouTube entendeu que o meu conteúdo não era um conteúdo inofensivo. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, mas meu conteúdo começou a ser considerado um conteúdo nocivo, né? Eu não sei como, eu não sei porque existem muitos canais de unha encravada, principalmente, que são monetizados, e o meu que era só de cutilagem, gente, foi barrado. Eu não sei porque, não tinha nem voz, nem narração nos meus vídeos, era só uma musiquinha de fundo sem direitos autorais que o próprio YouTube disponibilizava e as imagens, mas eu sei que aconteceu tudo isso. E aí eu perdi a renda, né? Eu comecei a ficar sem renda e eu desesperada, gente. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu tinha uma dívida, tá? Eu tinha uma dívida, eu devia parcelas do meu terreno, na época da minha chácara que eu comprei, eu tinha parcelas em aberto. E eu tinha parcelas em aberto de um carro também financiado. Então, assim, eu tava totalmente desesperada, não sabia o que fazer. Apareceu uma proposta para vender o meu canal e eu, sem pensar duas vezes, pensei só nas dívidas e vendi. E ali, definitivamente, eu perdi o meu canal, porque eu vendi ele para outra pessoa. E, posteriormente, essa pessoa perdeu o canal também, porque ela acabou postando conteúdos lá que quebravam as diretrizes do YouTube e ela perdeu. Mas o porquê que eu perdi? Que eu considero que eu perdi o meu canal? Porque antes de vender ele, o YouTube considerava o meu conteúdo como um conteúdo nocivo sem ser. Então, querendo ou não, eu perdi o meu canal porque o próprio YouTube considerou que o meu canal já não prestava mais para ser postado na plataforma. Aquele conteúdo que eu tinha lá de unha, de manicure, de mostrar um trabalho de manicure, gente, o YouTube começou a não aceitar. Isso era uma implicância, assim, muito grande com o meu canal, porque tinham canais muito maiores, que postavam vídeos muito mais, gente, muito mais agressivos, que tinha sangue e tudo, e o YouTube não fazia nada, era um canal que estava monetizado normalmente. E o meu era essa implicância, gente. Todo vídeo que eu postava era isso. E como eu não queria mais trabalhar como manicure, a cabeça, assim, não tem problema, eu faço outro canal mais pra frente, só que eu não achei que isso me faria tanto mal, sabe? Quando eu perdi meu canal, gente, foi a mesma coisa que perder a minha história. Eu perdi acesso a tudo que eu tinha, sabe? Todos os vídeos que eu já tinha mais de 10 anos
Eu já tinha quase 10 anos que tinha começado, então tinha vídeos antigos meus. Vídeo de quando a minha filha era bebezinha, que lá no início do canal eu postava vlogs. E então tinha um registro ali de uma vida, né? E era uma validação do que eu tinha construído como instrutora e tudo mais, sempre como referência. As pessoas vinham do YouTube me assistindo para comprar os meus cursos online e eu perdi essa rede de apoio que eu mesma tinha feito, que eu tinha criado com muito esforço durante muitos anos. Eu vendi meu canal por um valor simbólico que não deu nem para me quitar as minhas dívidas todas que eu tinha, mas deu sim para me tirar um pouco daquele desespero que eu tava de prestações atrasadas, porque eu fiquei sem renda do nada, gente. Do nada, eu fiquei ganhava 15 mil por mês e do nada eu fiquei com zero reais. Sem ter como pagar as despesas do mês. E minha despesa era alta. A minha despesa passava de 5 mil todos os meses. E só o meu esposo trabalhando era o suficiente só para alimentar a gente, mas não dava para pagar todas as despesas. E lá em casa sempre foi essa parceria, né? Eu pagava parte das coisas, ele pagava parte, e aí junto a gente foi remando. Isso aconteceu comigo, gente, no início de 2024, e aí eu me vi assim quase que obrigada a partir para concurso público, porque na época eu não sentia, sabe? Eu acho que hoje eu vejo que eu perdi tempo, sabe? Assim, não que o concurso público foi ruim, mas se eu tivesse começado no YouTube lá plantando a minha sementinha, mesmo estudando para concurso, mas já começado no YouTube de novo, recomeçado, criado um canal do zero e começado lá de trás, eu já teria 1 ano de canal. Eu já teria feito 1 ano de canal. E agora eu tô aqui recomeçando com o canal há menos de 2 meses e eu vejo que eu poderia ter feito já vídeos durante esses anos, sabe? Eu custei tomar a decisão de recomeçar. Uma vez, conversando com um psicólogo, eu não fui na consulta com ele nem nada. O psicólogo trabalhava comigo lá no meu trabalho, o meu antigo trabalho, e ele comentou comigo assim: Leidiane, por que você não recomeça? Porque ele perguntou pra mim de onde que eu vim, que eu era muito boa de comunicação. Ele me viu fazendo uma palestra uma vez, ele falou assim: nossa, você comunica tão bem. Você trabalhava com o que antes? Eu falei, eu trabalhava com YouTube, então assim, pra mim não é difícil falar em público e tal, tanto que a minha chefe sempre me colocava pra fazer palestras lá no meu antigo trabalho, né, lá do meu concurso, e eu nunca tive medo, assim, de falar, de demonstrar, de mostrar, né, de gravar vídeo, de câmera, nem nada, e ele me falou, nossa, por que você não recomeça? Por que você não começa do zero? Sabe, aquilo me deixou reflexivo, porque realmente, o que me barrava de começar? Uma das coisas era o tempo, que eu não tinha mais, e outra coisa, gente, era aquilo ali, sabe? Eu tava numa dúvida danada, o que seria melhor pra minha vida, se era melhor continuar, se era melhor partir pra outros. Fui aprovada em mais concursos também, então eu já tava assim naquela coisa, será que eu vou embora pra outra cidade? Será que não? Será que eu fico aqui? E fui aprovada em capitais também, eu tinha opção de ir embora pra Vitória também. Disso tudo eu falei, é o tempo ideal para eu começar a trabalhar com o YouTube, sabe? Para me dar o meu melhor, o meu máximo, para eu realmente colocar as coisas para andar. Caso eu não consiga daqui 6, 7, 8 meses, não consiga fazer as coisas andarem, eu ainda posso contar com o concurso público, mas caso eu não queira mais isso para mim, caso eu queira ter uma vida igual a que eu tenho hoje, que é cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, poder criar, poder trabalhar com os canais, é o que eu amo fazer, é a minha paixão. Caso eu consiga dar tempo ao tempo, isso pode acontecer na minha vida. Mas, basicamente, gente, foi isso que aconteceu com o meu canal antigo, né? Já voltando lá no assunto lá de trás. Foi isso que aconteceu, tá bom? Você vendeu ou você perdeu? Eu perdi primeiro e depois eu vendi, quando eu vi que não tinha mais jeito. Mas você tentou recorrer? Gente, eu fiquei mais de 1 ano tentando, sabe? Continuei postando vídeo, continuei tentando reverter a situação, mas não adiantou, sabe? O algoritmo realmente flopou o meu canal de vez e eu perdi ele de vez. E aí eu falei, eu não tenho outra opção, não sei vender, porque a única coisa que eu posso vender no momento é o canal, porque eu não ia vender minha casa, né? Eu não podia vender o carro também, porque o carro estava financiado, então não ia compensar muito. Eu falei, não, eu vou vender o canal. Aí eu vendi o canal, paguei algumas contas, mas mesmo assim fiquei muito apertada, porque não consegui quitar as minhas contas todas que eu tinha, e fiquei rompendo ali, aí passei no concurso, tomei posse, mas mesmo assim também muito apertada, até que a gente decidiu realmente vir embora, sabe? Deixar aquilo tudo para trás. E a minha decisão de vir embora, ela tem a ver com o canal, tem a ver com uma vida nova, mas também tem a ver da gente buscar um crescimento, sabe? Coisa que na minha cidade antiga a gente não tinha mais possibilidade de crescimento, gente. Eu falo pra vocês, ontem eu tava conversando com o Rony. Rony, você sabe quantos milhões de pessoas você tá? Você tá no meio de muita gente, você tem muito mais opção de crescer do que você ficar num lugar
pequeno, que você já tá tão restrito ali, sabe? Então, assim, eu acho que cada pessoa se identifica de um jeito, sabe? Foi bom o tempo que eu morei lá, foi muito bom, mas o que isso tem a ver com a perda do seu canal? Tem a ver, gente, que a vida é feita de recomeços. E para recomeçar, a gente tem que ter muita coragem, sabe? Deixar minha cidade para trás, vender minha casa, vir embora, mudar de vida, voltar pro YouTube. Meu esposo deixar o consultório dele, agora ele tá trabalhando no Uber, atendendo home care. Então, isso tudo foi muita mudança pra gente. Mas nesse momento eu digo pra vocês que eu tô vivendo uma fase muito feliz da minha vida, porque eu tô conseguindo fazer o que eu gosto de fazer, eu tô conseguindo alcançar pequenas metas todos os meses, sabe? Eu tô conseguindo alcançar pequenos objetivos toda semana que eu mesma estabeleci, porque se nada disso der certo, eu tenho outras opções aqui, eu sei que eu tenho. Mas se der certo, gente, é o que eu realmente quero. É o que eu quero fazer. Então vale a pena a gente ser feliz no que a gente faz. Ah, é só um trabalho? Não, gente, um trabalho influencia muito na sua vida. Não é só um trabalho. O trabalho pode te fazer bem, mas ele também pode te fazer mal. Se você tá num lugar que te faz mal, então aquilo não é bom pra você. Mas se você tá trabalhando num lugar que te faz bem, então seja feliz lá. Mas se não estiver fazendo tão bem assim, quer dizer que você tem outras coisas que você pode tentar. Né? Ninguém tá preso em nada pro resto da vida, ninguém tá preso em ninguém. Vai viver sua vida como queira. Mas se uma pessoa te faz mal, você não precisa ficar com ela. Você pode abandonar ela e viver sua vida. Se um trabalho te faz mal, abandona ele e vai viver sua vida. Se uma cidade te faz mal, abandona ela e vai viver sua vida. Eu acho assim. Eu acho que eu tô desse jeito, sabe, gente? E no meio disso tudo, dessa perda do meu canal e depois a reconstrução, ter entrado para trabalhar numa área totalmente diferente, agora a mudança de cidade, foram tantas transições que eu tive que aceitar com o tempo, mas eu também tive que ter iniciativa para fazer as coisas acontecerem, tá? Eu não fui aprovada num concurso sem estudar, eu tive que estudar muito. Eu não consegui um sucesso no YouTube no passado sem trabalhar, eu trabalhei muito para aquilo e dessa mesma forma eu posso começar hoje. Nada me impede, né? Quando a gente coloca Deus na frente, a gente pode chegar onde a gente quiser. Então foi basicamente isso que aconteceu. Emendei uns assuntos aqui no final, mas eu já quero te pedir, se você se identifica com esse estilo de vida, de mãe que trabalha em casa, que quer vencer, né, perto dos filhos, quer ser mãe, quer ser esposa e quer ser uma empresária dentro da sua própria casa, você se inscreva aqui no canal, porque aqui sim nós vamos falar sobre isso, sabe? Aqui nos outros canais também. Então, mas aqui numa forma mais próxima, né? Então, se inscreva no canal. Se você quer saber a minha história, minha trajetória, tanto da nossa mudança, como que era a nossa antiga casa, um pouco mais da nossa história, né? Respondendo perguntas também, tem playlist aqui para vocês acessarem e ficarem mais por dentro, tá? Mas basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Deixa um coraçãozinho embaixo para apoiar o canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!